Santa e amada Igreja, paz do Senhor. Amém. Depois de tanto tempo sem vir aqui no culto na segunda-feira, volto hoje apenas presencial, porque toda segunda-feira eu cultuo com vocês lá no Rio de Janeiro. Toda segunda-feira eu e a esposa, nós dois, separamos o tempo da noite da segunda-feira para cultuar com esta Santa Igreja. Hoje eu tive necessidade de vir aqui a João Pessoa trazer uma sobrecarga para o vosso pastor. Ele não tem muito o que fazer, aí arrumei outra encrenca para botar nas costas dele. Mas vocês estão orando por ele, não estão, amado? Continuem, porque no Brasil todo, ele esteve comigo lá em São Paulo, né? Pastor Zé Carlos. A gente estava diante de uma encrenca meia encrencada, mas Deus deu vitória. Entramos e deixamos sem encrenca no final. Amém? É um culto de adoração a Deus e de meditação na sua santa palavra. Gostaria de ouvir muito o pastor Zé Carlos, com aquele jeito típico e característico dele, mas ele vai e me pede para trazer algo da parte de Deus para os vossos corações. Abra, por favor, sua Bíblia, ou acesse, que hoje em dia não apenas abrimos, mas também acessamos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos e meditar neles, especialmente o versículo de número 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Mas vamos do 1 ao 9, mas vamos ficar, por causa do tempo, inicialmente no 9. Como é que diz, amados, o versículo de número 9, toda a igreja lendo, o que é que diz? Pode repetir mais forte ainda, mais animado, o que é que diz o 9? Amém. Amém. Queridos, como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o apóstolo Pedro escreveu e deixou para nós santas instruções, revelações da parte de Deus em 2 cartas. O que eu acho interessante, dentre outras coisas, é como ele se identifica. Na primeira carta, verifica aí, por favor, primeira carta, capítulo 1, versículo 1, como é que esse servo de Deus, esse homem de Deus se identifica. Versículo 1 do capítulo 1 diz o quê? Pronto, só aí, como é que ele se identifica? Pedro, o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Agora vejam na segunda carta, como é que ele se identifica, capítulo 1, versículo 1, como é que ele se identifica, como é que diz aí? Até aí. Na primeira, ele se identifica, Pedro, e na segunda, ele fala Simão Pedro. Como sabemos, Simão era seu nome
de batismo, como se costuma dizer. Quando ele nasceu, seus pais lhe deram o nome de Simão, que era a mesma coisa de Simeão. Só que quando ele foi agregado por Cristo ao santo ministério, Cristo, falando com ele num determinado momento, deu-lhe o apelido Pedro. O nome de batismo, qual era? Simão. E por conta do trabalho espiritual ministerial, ele passou também a ser conhecido como Pedro. Essas coisas lindas que a Bíblia registra, que não raro, por conta de atividades espirituais, o obreiro, a obreira, recebe uma denominação espiritual. Todos se lembram, creio, que Jacó, quando nasceu, seus pais lhe deram o nome de, diga, Jacó. Mas quando ele encontrou-se com o anjo lá no Val do Jaboque, sofreu uma mudança. Tu não serás mais apenas Jacó, mas o teu nome será o quê? Israel. Caso de Pedro. Simão. Pedro foi Jesus quem deu. E interessante que você na Bíblia, quando vai estudando e lendo sobre a história de vida de Simão, normalmente Cristo, quando se referia a Simão, tinha algo a dizer ao homem natural. Por exemplo, abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, uma palavra de Jesus a ele. Veja, capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo de número 31. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. O que é que diz, Igreja do Senhor, esse santo texto? O que é que diz? Vejam que Jesus não disse: Pedro, vou te revelar, Satanás vai fazer contigo como o homem faz com trigo maduro, vai peneirá-lo. Não, foi Simão, porque a tentação atinge a nossa humanidade e não a nossa espiritualidade. Tiago diz que quando somos tentados por causa das nossas o quê? Necessidades. Veja o que Jesus nos disse: Pedro, Simão prepara um plano contra ti. Não, Simão. E nessa segunda carta, nosso querido e amado Pedro se identifica Simão Pedro. E eu gosto muito de observar tudo que Pedro deixou escrito para nós, porque ele foi daqueles discípulos, de todos 12, ele mais 2 privaram de quê? Da intimidade ministerial de Jesus. Creio que dessa intimidade, muita coisa Jesus conversou com Pedro e Pedro com Jesus, e ele não escreveu para nós. Por isso que Pedro traz algumas revelações que são assustadoras e ninguém consegue explicar, nem o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, conseguiu explicar e dizer para nós, por exemplo, o que está no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Confira comigo, capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Vejam que revelação que nem o Espírito nos diz o que é, nem Pedro está mais conosco para nos explicar.
fica no campo do mistério. Capítulo 3 da primeira carta, veja o que ele diz, por exemplo, no versículo, 1 de São Pedro, capítulo 3, versículo de número 19. Vejam que coisa misteriosa, e é mistério, e não adianta eu e você perdermos tempo para descobrir. O que é que diz o versículo 19, igreja? Ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam aprisionados. Quem explica isso? Em toda a Bíblia não tem qualquer espaço para a gente discernir, distinguir o que é que ele quis dizer aqui. Eu acredito que isso ele recebeu informação do próprio Jesus. Com essa característica tão própria dele, voltemos ao capítulo 2 da segunda carta. Vejam que ele diz no versículo 1 algo muito importante para todos nós. O que é que diz no capítulo 2, versículo 1 da segunda carta? O que é que ele diz? Pronto, isto foi escrito há mais de 2000 anos e parece que Pedro está escrevendo para a nossa realidade espiritual dos nossos dias. Ele diz, olha, para o povo de Israel surgiram o quê? Falsos profetas. Amados, foi há 2000 anos atrás, e eu posso dizer a você, eu acho que você vai concordar comigo, que nos dias atuais, este triste fenômeno está se repetindo. Falsos profetas. Deus disse, Deus falou, Deus está me dizendo, e Deus está dizendo, eu não estou dizendo coisa nenhuma a você. É fruto da sua imaginação, é fruto da sua inteligência, não venha me atribuir que eu estou lhe dizendo. E permitam-me dizer, para os crentes experientes e vividos, crentes que conhecem a palavra de Deus e têm vida espiritual longa na casa de Deus, estão capazes e habilitados num culto e alguém aparece, Deus está me dizendo, agora mesmo Deus está me dizendo, não está dizendo coisa nenhuma. Pura invenção e imaginação dos corações. Os nossos púlpitos estão muito ocupados por pessoas que lêem um versículo, pregam 1h30 e não volta mais à Bíblia nem para fazer um favor. É só falando. Deus está dizendo, Deus está falando, Deus disse, Deus falou. E você está dizendo, não é nada disto. É muitas vezes a operação do espírito de engano. E diga-se de passagem que o espírito de engano é um dos mais poderosos espíritos malignos em atuação. Na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que como juízo de Deus, ele envia o espírito de mentira. Olha só, cuidado com isto, amado. Nós estamos numa época que precisamos ter discernimento de Deus, precisamos mais do que nunca da atuação do dom de discernimento de espírito. O engano está por toda parte, mas quando se tem em operação o dom de discernimento do Espírito, que é do Espírito do Senhor, o espírito de engano está falando e o Espírito do Senhor está dizendo, é mentira, é engano, não é verdade. Amém ou não? Amém. E Pedro diz, olha,
no meio do povo de Israel se levantaram muitos falsos profetas. E o mandamento que temos da parte de Deus através do apóstolo é: provai se os espíritos vêm de Deus. Amém? Aí ele diz para nós hoje algo mais assustador. Diz ele no capítulo 2, versículo 1: no meio do povo de Israel surgiram muitos falsos profetas, mas, vejam o que diz, também surgirão falsos, o quê? Doutores, mestres, ensinadores. Eu creio que os mais antigos aqui se lembram da Assembleia de Deus quando não tinha quase ensinador. Aquelas pessoas simples, sem eloquência, limitados. Não, eu sou da época aqui no Nordeste, quando era proibido o membro da igreja fazer curso teológico. Eu não fiz. Era proibido. O pastor dizia: escolha ser membro da igreja ou fazer curso de teologia. Pela misericórdia, eu tive uma escola chamada Escola Bíblica Dominical. Eu era trazido pela minha mãe no ventre dela para a escola dominical, nasci na escola dominical e hoje eu vejo meu bisneto na escola dominical. Eu fico às vezes impressionado como tem na nossa igreja crentes que ficam perdendo tempo discutindo arminianismo, calvinismo e aquela coisa, negócio chato. Deixa eu dizer logo, é chato. Muita teologia, muita teoria, faltando muita unção, muita revelação da parte de Deus e do seu Espírito. A igreja precisa de ensinadores formados, mas precisa muito mais de mensageiros ungidos, cheios de revelação de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, aleluia. Aquela revelação que vem de Deus, como o próprio Jesus disse: Pedro, Simão, o que tu acabaste de dizer não foi a carne nem o sangue que te revelou. Eu perguntei: e vocês que acham de mim? E o que foi que tu disseste, Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Simão, isso não veio da tua imaginação, da tua teologia. Isso veio direto de meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E é interessante, amados, que Pedro, há 2000 anos atrás, já dizia para nós hoje que esses falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, eles falsificavam o autêntico ensino, porque eles são movidos por uma coisa muito terrível. Diga: ganância. Ganância. Hoje você tem curso de teologia para todos os gostos. Às vezes chega alguns, eu já fiz
PhD, doutorado, pós-doutorado. Tá? Sou formado, sou especialista em doutrina dos anjos, doutrina divindade, doutrina não sei o quê. Com um único objetivo: ganância. Ganância. E o que nós sabemos, amados, que o verdadeiro mensageiro de Deus, aquele que ministra a palavra, ele se comporta como o profeta Daniel. Foi chamado pelo rei e disse: interprete aquela escritura ali, aquela mão que está escrevendo na parede, você interprete que você será engrandecido, uma corrente de ouro no pescoço, serás o terceiro no reino, é eu, a rainha e você vai ser o mais excelente. Daniel olhou e disse: os teus presentes fiquem para ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique com seus presentes, porque o que está escrito ali não tem dinheiro que faça interpretar, não tem conhecimento. Agora eu vou dizer, porque há um Deus do céu que revela segredo. Está escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. E aí? Que linguagem é aquela? Aquela ali é a linguagem do céu. Não tem faculdade que ensine aquele idioma. E eu só sei porque o Espírito de Deus está comigo, me revelando, e eu vou te dizer o significado. Aleluia, 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 aleluia. Aí Pedro diz aqui no capítulo 2, que no versículo de número 3, por favor, igreja, leia aí, segunda de São Pedro 2, versículo 3, leiam aí. Depois dele dizer isto, que é por ganância, inventarão mentiras, sob pretexto de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, inventam mentiras, enganos. Igreja do Senhor, cuidado. Eu vou repetir: o espírito de engano está operando como nunca. E você não se assuste se você estiver num ambiente desse, todo mundo entrando em verdadeiro euforia espiritual e você: não estou sentindo nada. Será que eu estou fora da presença de Deus? Está nada. Há muitos anos atrás, lá na igreja do Recife, apareceu um cidadão que veio aqui também, não sei se o pastor Zé Carlos lembra, cidadão que se dizia missionário lá na Somália. O senhor lembra, né? Eu me lembro como fosse hoje, ali na frente do templo, eu estava junto, pastor Antônio das Chagas, o pastor Zé Apolônio, pastor Almeida. Aqui está aqui, este irmão aqui tem uma... Irmão, ele conta... pastores, esse homem tem uma história linda missionária. Aí todo mundo, pois não, se o Recife está recomendando, vamos fazer a carta. E ele andou por tudo quanto era igreja, falando e tal, e contava sempre a mesma história. Lá no campo missionário, como ele passava necessidade, passava fome, comia barata, comia rato, e o povo, oferta.
Aí um dia ele foi lá numa congregação onde minha mãe congregava, em Malícia, alguns talvez a conheçam ainda. Minha mãe está com, se tiver viva em janeiro, vai fazer 101 anos. 82 anos, membro da Assembleia de Deus a Velha. Ela foi para a ceia e aquele irmão contando aquelas histórias mirabolantes e tal. E ela disse que não sentia nada. Coração trancado. Disse, meu Deus, que é isso? Não estou sentindo nada. Aí ela disse, chegou em casa, fez um lanchinho, disse, eu vou orar antes de dormir. Ela disse que se ajoelhando no cama dela, começou a orar, aí começou a cochilar. Quando ela começou a cochilar, ela viu uma caixa de papelão entrando pela porta da frente do Templo Central do Recife para o púlpito. E quando ela estava olhando para a caixa, disse ela cochilando, olhando para a caixa, de dentro da caixa sai um gato. Pum! E o gato foi e aninhou-se embaixo das cadeiras. Ela disse, olhou assim, disse, meu Deus, gato? Toda dona de casa sabe que gato é um bicho ladrão. Toda dona de casa que tem gato não deixa carne em cima da mesa, porque o gato vai e come. Está ela imaginando assim, disse, meu Deus, esse homem que anda por aí contando essa história é um ladrão. Jesus me come, ela disse, Jesus me come teu sangue. Eu acho que eu estou ficando doida. Esse negócio. Quando foi de manhã, um irmão foi buscar ela para ir para o círculo, assim, Malice, a senhora viu o missionário? Vi, irmão, ele esteve na congregação ontem à noite. Que bênção, né? Isso aí não é não, meu irmão, ele é um ladrão. O pastor deu um pulo para trás. O quê? É ladrão. Pior que era. Foi cumprir a agenda que montaram para ele, que chegou no Rio Grande do Norte, na casa do pastor, antes do culto. Aí tinha um irmão lá que era policial em São Paulo, estava aposentado e voltou para a sua cidade para viver. Aí foi convidado para o jantar com os obreiros na casa do pastor. E esse cidadão estava. O irmão, quando chegou, que olhou, sentou, disse, aqui o missionário, Pai do Senhor, Pai. O irmão, quando botou a vista, disse, eu conheço. Aí tentou desviar a atenção, não é. Ele era um estelionatário, que o irmão, quando era policial em São Paulo, o prendeu, ladrão. Eu pergunto à igreja, isso é da carne ou é do Espírito de Deus, amado? Você olhar para a pessoa e Deus mostrar e revelar, não é nada disso que aparenta, Deus está me dizendo outra coisa. Vamos buscar a revelação do Espírito de Deus, amado. O Espírito de Deus ainda mostra, ainda revela. O Espírito de Deus fala, aleluia! Aí o apóstolo Pedro continua falando, e ele mais uma vez vai falar coisas complicadas. Veja que no versículo, capítulo 2, versículo 4, ele fala que Deus não poupou os anjos. Coisa complicada. Deus não poupou os anjos que pecaram. E há pessoas que acham que o crente, às vezes, não, por fraqueza, não peca. Até anjo peca. Está aqui a palavra dizendo. Não se escandalize quando você souber que fulano ou beltrano pecou, porque os anjos já pecaram. Está aqui escrito. Eu estou decepcionado com o quê? Porque pastor fulano, pastor beltrano pecou. Amado, até os anjos pecaram.
E continua Pedro, que Deus não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, por isso que ele enviou o dilúvio, e não poupou, diga comigo, Sodoma e Gomorra. Ou seja, Pedro está dizendo, você que exerce a fé e vive para Deus, você tem que viver no meio de um ambiente desse, que até anjo peca. Mas eu venho nesta noite lhe dizer, no restante da mensagem que Pedro deixou para nós aqui, que ele cita que os dois acontecimentos, diga, Noé e o dilúvio, Ló e Sodoma e Gomorra, são dois tipos espirituais da igreja hoje. Em que você há de me perguntar? Esses dois tipos que estão no primeiro livro da Bíblia. Noé, diga Noé. E o segundo qual é? Ló. Em que esses dois personagens é o tipo da igreja do Senhor hoje, segundo Pedro nos ensina aqui. Ora, você vai comigo no capítulo de número 7 de Gênesis, abra a Bíblia aí. Capítulo 7. Leiam, por favor, os versículos 15 e 16. 15 e 16. O que é que dizem os dois santos versículos? E o Senhor fechou o quê? A porta da arca, sim ou não? Ora, Noé viveu em que época e em que sociedade? No capítulo de número 5 você vê, no capítulo 6, está dizendo que a humanidade começou a se multiplicar e a pecar sem controle. Nos dias de Noé, a devassidão estava por toda parte, como a igreja hoje vive no mundo, sim ou não? A igreja está se tornando uma verdadeira ilha no mundo perverso e corrompido, sim ou não? Dias de Noé. Devassidão, pecado, tudo era muito. Mas o que eu acho lindo, pastor Zé Carlos e toda a igreja, é que no meio de toda essa pecaminosidade e iniquidade, diz a Bíblia, Noé, diga comigo, Noé andava com Deus. A imoralidade por todo canto, a perversidade e o pecado, mas Noé, a igreja não vai mudar a sociedade atual. A sociedade atual na qual a igreja vive está igual a peixe fora da geladeira, cada vez mais podre, cada vez fedendo mais e vai feder mais. Mas o papel da igreja não é mudar a sociedade, é andar com Deus. É andar com Deus. Deus disse, Noé, construa uma arca.
pobrezinho Noé se meteu nessa tarefa com um prédio de uns 4 andares. Está Noé construindo a arca e dizendo ao povo: olhe, se arrependam do vosso pecado, Deus vai destruir a humanidade. No mínimo que dava eram gargalhadas. O velhinho está doido, está esclerosado. E creio que se divertiu com o velhinho construindo a arca. O velhinho que está cada dia pior, mais esclerosado. E Noé dizendo: olha, o juízo de Deus está chegando. O que a igreja faz? A igreja não tem que pregar mensagens light. A igreja não tem que tentar usar uma linguagem muito rebuscada. Tem que dizer: ou você se arrepende dos seus pecados, ou vai para o inferno. Noé. Deus disse: Noé, vá construindo e vá pregando. Vá construindo e vai pregando. Está ele pregando e construindo. No dia que Noé terminou a construção, Deus disse: vou mandar casais de animais, você vai botar na arca. De repente começou a vir os animais tudo de casal. Aí é que o povo dizia: aí agora o velho pirou. Agora o velho está doido de vez. Ele vai estar dentro desse troço aí com esses animais. E Noé só assistindo os animaizinhos. É o que a igreja está fazendo, só assistindo. E Deus dizendo: se arrepende. E a humanidade rindo da igreja. Quando entrou o último casal, Deus disse: agora entra você e sua família. Quando acabou de entrar a família de Noé, você leu: Deus, diga comigo, Deus trancou a porta. E eu ainda acrescento por minha conta e risco: e ficou com a chave na mão. Deus trancou a porta. E eu digo: o evangelho da graça está sendo pregado até o dia que a igreja estiver na terra. No dia que Deus disser: venha para cá, começa o juízo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro está nos dizendo, e eu quero pedir aos nossos nobres pregadores jovens do Evangelho que nunca diga: a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer nada, ela diz. Ela diz, inventaram isso. Paulo vai dizer, não, Paulo não vai dizer, não, ele diz para nós hoje, que a palavra de Deus é atual, não vai dizer no futuro, diz agora, neste momento. Olhe para o exemplo de Noé, que você vai saber quando é que vai terminar o tempo da graça de Deus na terra. O dilúvio, diga comigo, o dilúvio só veio quando Noé entrou na arca. Caso da igreja. O mundo está ruim e vai ficar cada vez pior. E só não está mais ruim que a igreja está na terra ainda. Amados, por conta da igreja estar na terra, tem demônios presos, de tão malignos que são, por causa da igreja, eles estão trancados. O outro exemplo que Pedro disse para a gente olhar, qual é? O de quem? Ló. Ló, que muitos crentes têm perto. Não quer nem ler a história de Ló. E Pedro dizendo: olhe, observe o que aconteceu em Sodoma. Diz a Bíblia que Ló escolheu morar em Sodoma. Vocês sabem disso.
E morando em Sodoma, como era que Ló vivia em Sodoma? Como a igreja hoje. Capítulo 19 de Gênesis. Está descrito aí todos os acontecimentos de Sodoma com Ló morando lá. Deixe marcado aí, voltemos a 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos voltar lá. 2 de São Pedro, capítulo 2, que é que o servo de Deus Pedro deixou para nós escrito o que acontecia lá em Sodoma. 2 de São Pedro 2, Pedro diz como era a vida de Ló lá em Sodoma, capítulo 2, versículo de número 7. 2 de São Pedro 2, versículo 7, diz o que, igreja do Senhor? Versículo seguinte, versículo 8. Como é que a igreja, vivendo na terra apodrecida como está, ela deve viver? Como Ló vivia onde, hein? Aonde? Sodoma. Pedro está dizendo que o justo Ló, morando em Sodoma, ele afligia sua alma. Ou seja, ele morava em Sodoma, no meio da corrupção, mas não se ajustava à corrupção. Ele não se sentia bem e nunca concordava com a corrupção. Ele não saiu de Sodoma. É como a igreja não pode sair da terra ainda. Mas como é que a igreja, é exemplo de Ló em Sodoma, deve conviver com a maldade que está no mundo? Como Ló convivia com a maldade em Sodoma. Não se acostumando. E o grande medo e susto que faz hoje é a maldade do mundo sendo trazida para dentro da igreja e muita gente se... Aí vem um e diz: os tempos são outros, mas a maldade é a mesma. O que é maldade, o que é pecado. Não se confunde pecado com o que não é pecado. Muita coisa está se amoldando. Fui convidado ontem para ir a um culto numa determinada igreja lá em Petrópolis, ontem à noite. Imagine eu, esse meu jeitão aqui, chegar naquela igreja, tudo escuro, aquelas lâmpadas. Tudo escuro. Eu digo, meu Deus, eu estou numa boate ou eu estou na igreja? É a maldade de Sodoma sendo trazida para dentro da igreja. E a igreja do Senhor, como Ló, não pode sair do meio da maldade, mas não pode se acostumar com ela. Ló via e o quê? Ouvia. Obrigado. Diga: Ló via e ouvia a maldade da sociedade. E a igreja
Está vendo e ouvindo ou não? Queridos, a aflição de Ló chegou diante de Deus. Deus disse: eu vou ter que ajustar as contas com Sodoma e Gomorra. Eu vou exercer o meu juízo. Vou externar Sodoma e Gomorra. E eu quero dizer nesta noite aos que me ouvem: o decreto de Deus já está pronto e assinado. A igreja pode ficar tranquila. A maldade vai aumentar, a perversidade vai aumentar, mas a igreja, conservando-se antipática à sociedade, tem a garantia que o mal não vai prevalecer, que junto com a igreja está o Espírito de Deus, preparando a noiva. Aleluia! Igreja do Senhor, como Ló em Sodoma, fica tranquila, porque a promessa de Cristo foi: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Resultado, o que eu acho interessante, que Deus mandou aqueles mensageiros para tirar Ló de Sodoma. Aqui se assemelha totalmente com a igreja. Enquanto Ló não saiu de Sodoma, Deus não mandou o fogo para destruir Sodoma. Caso da igreja. Deus ainda não destruiu a terra, porque a igreja está aqui. Alguém discute: a igreja passará pela grande tribulação? Coisíssima nenhuma. Grande tribulação é juízo, e a igreja não está sujeita a juízo de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é amada pelo Pai. Mas a exemplo de Ló, diz a Bíblia que os anjos: bora sair, bora ele. Não, um momento. Os anjos dizem: vamos sair de Sodoma. Eu não posso fazer nada enquanto vocês estiverem em Sodoma. Bora. O juízo de Deus tem que vir e vocês estão impedindo. O que foi que os anjos tiveram que fazer? Pegar Ló pela mão, sair puxando: bora. Eu acho que em certo momento Deus vai fazer isso com a igreja. Tem tanto crente: não, tá bom aqui, eu não quero sair não. O mundo tá bom, coisa nenhuma. Bom é o céu que te espera, a igreja do Senhor.